Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor a nós todos. A palavra que o Espírito Santo me inspirou hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos de sorte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Aqui está querendo dizer que tudo depende do jeito que a gente olha, né, para as pessoas, que a gente vê as pessoas, depende do nosso coração, porque muitas vezes, né, nós conhecemos alguém, ou a gente convive com alguém, ou a gente vê alguém, né, às vezes espontâneo, sorrindo, falando alto, brincando, mas a gente não conhece, às vezes, lá no profundo, né, da pessoa, né, e não sabe exatamente quais as dores, né, quais os traumas que ela carrega, quem ela verdadeiramente é. Então acabamos julgando, às vezes taxando a pessoa disso, daquilo, e muitas vezes não é nada do que nós pensamos, né? Tudo depende dos olhos, do jeito que a gente vê a pessoa, porque se olharmos com os olhos do coração, com os olhos de Jesus, com certeza nós não vamos estar enxergando, né, o que há de ruim na pessoa, e sim só as qualidades. Eu vou deixar como exemplo, né, para todos nós, no meu estudo, né, teológico que eu tive essa semana, que eu achei muito impactante, muito interessante, que é a respeito, né, da Maria Madalena. Na verdade, ela se chamava Maria, né? Mas Magdalena, porque ela veio de uma cidade, né? Chamada Magdala. E nessa cidade havia muitos prostíbulos, então o povo assim achou que a Maria, né, era prostituta, só que em nenhum dos relatos da Bíblia consta que ela, né, era prostituta. Isso até é uma maldade, né, que as pessoas fizeram com ela, porque foi uma mulher de garra, uma mulher temente a Deus, uma mulher muito à frente ao seu tempo, que ajudou muito Jesus, né, nas batalhas, né, para estar levando a palavra às pessoas. Ela foi uma das mulheres, né, poucas das que aprendeu a ler, que leu a Bíblia, que leu a palavra, que pregou a palavra. Consta na Bíblia que ela sim foi liberta de 7 demônios, né? Jesus expulsou, né, os 7 demônios dela, mas não consta em nenhum momento em que ela era prostituta. Na parte em que a Maria foi apedrejada, na Bíblia não consta em nenhum momento que seria Maria Magdalena, né? Porque na época várias mulheres tinham, né, o mesmo nome, tinha, no caso, várias Marias, né? Portanto, tinha Maria, a mãe de Jesus, a Maria Madalena, e outras Marias, né, que se a gente parar para ler a Bíblia, elas vão estar lá. Mas não é só esta Maria, não é só essa pessoa da Bíblia, né, personagem da Bíblia que foi taxada, né, de forma errônea, mas também teve também outros discípulos, né, que julgaram errado, porque aparentemente as pessoas não vê, né, por trás, né, o significado, porque a pessoa de tal forma, não só na Bíblia como hoje em dia, né, a nossa vida é assim. Nós sempre somos taxados e julgados, né? E às vezes por aparentar assim a primeiro olhar, a primeira vista, ou às vezes até o jeito da pessoa. A minha filha, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 13 anos, ela é autista. Então ela é muito espontânea, né, com o que ela fala, ela não mede as palavras, então às vezes eu tenho que estar corrigindo para que ela não machuque, né, outros coleguinhas, né, com o jeito dela falar, porque ela é muito espontânea e ela é muito direta e ela é muito sincera. Então ela chegou da escola falando assim: hoje eu me diverti muito porque um menino da sala, ele é o anão, ele estava fazendo muita bagunça, rindo muito e fez todo mundo rir, e é o anão da sala.
Aí eu falei para ela: Maria, você não gosta que te tratem mal, né? Você não gosta que te coloquem apelidos, porque de fato ela não gosta, né? Já é uma característica do autista. Eu tive que mudar ela de escola, tudo, né, já para ela se adaptar no local onde tem professores que trabalham, né, já com crianças assim e que sabem lidar com ela, porque a gente teve muita dificuldade e é, por causa do tal bullying, né? Hoje em dia bullying já existia na nossa época, no caso, só que a gente lidava de outra forma. Hoje em dia é muito pior e as pessoas, as crianças são cruéis mesmo, infelizmente. Então eu falei para ela: Maria, você não pode chamar ele, né, de anão e nem, né, ficar falando essas coisas para ele. Aí ela disse: mãe, mas ele estava rindo e brincando, ele é muito brincalhão, ele não liga. Aí eu falei para ela: você não sabe se ele não liga, né? Porque às vezes está ali se sobressaindo, rindo, brincando, pulando, mas já para fazer que, para se interagir com as outras crianças, para não ser taxado de diferente, né? Porque pela idade dele, a estatura, ele é diferente já dos outros. Então fica, mas ninguém sabe por dentro como ele se sente, né? Como ele é, né? Como ele está se sentindo por ser dessa forma, né? Então as mágoas elas ficam e vão acumulando. Por isso nós não devemos, né, taxar as pessoas, né, sem antes conhecê-las, sem saber, né, o que se passa, né, na real, na sua vida, né, o porquê que ela age dessa forma, ou porquê ela dessa forma, ou quais foram as dores que ela teve no passado. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa na internet e até quis conversar, pedir conselhos e eu até nem, mas o tempo todo sorrindo, falando, brincando. Então eu até nem, né, levei muito a sério porque não parecia que estava precisando de ajuda, né? E infelizmente dali umas 2 semanas eu fiquei vendo, fui saber na internet que ele tinha se matado. Outro colega também, né, que conhecido, né, nosso aqui da rua, do bairro, né, uma pessoa, né, sorridente, feliz aparentemente também, né, acabou tirando a vida. Então, assim, ó, irmãos, a palavra que eu tenho para todos nós hoje é assim, ó, não julguem, né, não olhem através de aparências, procurem enxergar as pessoas com os olhos de Jesus, né, porque ele nunca julgou ninguém, os olhos dele era só amor, não importava se era mendigo, se era prostituta, se era drogado, se era romano, que eles eram muito maus naquela época, né, que maltrataram ele demais também. Não importava, ele olhava com olhos de amor, né, ele procurava levar a palavra e procurava, né, estar sempre ajudando de alguma forma. Então é isso que eu tenho para nós todos hoje, que Deus nos abençoe, que Deus vá em todos os lares, em todas as famílias, em todos os hospitais, presídios, que cure todas aquelas pessoas que têm vício de drogas, de bebida, de cigarro, de alcoolismo, né, de dependência de qualquer forma, e que traga paz, amor, luz, esperança e procure entender, né, absorver o que está na Bíblia, porque não adianta só ir lá ler, né, tem que entender, absorver e ficar muito próximo de Jesus, porque Ele é misericordioso, eu sou prova viva disso, da capacidade do amor tão grande que Ele tem por nós todos. Que Deus nos abençoe, que tenha uma ótima tarde, a paz do Senhor a todos.